Olha essa atriz. Olha a idade dela. Meu Deus, não tem uma ruga. Nossa, não parece nunca a idade que ela tem. Olha o corpo escultural. Ai, meu Deus. Nossa, se eu tivesse a boca que ela tem, um rosto, cabelo e o corpo. Ai, se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Eu fico pra baixo quando vejo isso? Nunca. Isso foi só uma encenação para você entender como que a maioria das pessoas se sentem. Uma vez assistindo o BBB, né, da Boca Rosa. E a Boca Rosa falava desse jeito. As pessoas acham que vão ter pele de blogueira? Impossível. Ela falando isso. Aquilo ali é muita maquiagem. E por cima disso tem muito filtro. Depois que ela falou aquilo, uma que é considerada, assim, uma das maiores blogueiras, assim, de maquiagem, eu falei, meu Deus, que eu, Hellis mortal, vou estar querendo ter uma pele igual a delas, que a gente acha que aquilo é tudo natural, que não tem uma mancha, que não tem uma espinha, que não tem, que é tudo natural. Por trás da maquiagem você vai ver que não é bem assim. Outro dia eu vi uma reportagem também da Ana Castela mostrando um monte de espinha que ela tem no rosto. E ela fala que ela tem que passar muita maquiagem, muitas camadas de base para esconder aquilo. E é isso, você olha um cabelo assim perfeito, longo, maravilhoso, aí vê aplique. Você vê aquele corpo escultural na foto, você fala, ai, se eu tivesse esse corpo, nossa, magrinha, nenhuma celulite. Mas vê na vida real, vê que aquilo ali da foto é só Photoshop. Aí tem outras coisas também que a gente faz muito. A gente fica comparando nosso relacionamento com os relacionamentos que a gente vê na rede social. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E a gente pensa, nossa, como eu queria ser esse casal que não tem problemas, são felizes, só dão risada, já conseguiram tudo que tem, nossa, eu queria ser essa família, queria ter a família, que na minha família tem problema, na minha família tem momentos bons, tem momentos ruins, a gente não tem tudo que eles têm. Qual que está errado? A sua família que tem problemas ou aquelas imagens felizes que você olha? Claro que são as imagens que você olha, porque todo ser humano no mundo tem problema. Até Jesus teve problemas. E você quer ter uma vida sem problemas? Não existe. Meu pai falava, só vou aposentar quando eu ver que nenhum dos meus filhos tiverem problemas. Eu falei, você vai morrer sem parar de trabalhar. Porque é impossível um dia a gente não ter problema nenhum. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por altos e baixos. Vocês têm que pensar numa coisa, que o que mostra na rede social são as melhores fotos. O que as pessoas postam são o que elas querem postar. A hora que tá chorando, a hora que tá pagando um boleto, a hora que tá desarrumado. Vê se elas postam isso. Não postam. De jeito nenhum. Por quê? Porque escondem a realidade. Aí você fica se comparando com uma vida que é irreal. Quantos casais de famosos vocês veem na internet e fica, ai, nossa, eles são tão felizes. Aí do nada vem a separação. Aí depois você descobre os podres. Ah, porque tiveram 16 traições.
ou porque estava envolvido com uma colega de trabalho. Não existe vida perfeita. O que existe é uma vida no qual, mudando as suas atitudes, você consegue lidar melhor com os problemas e viver feliz. A minha vizinha comprou um carro melhor do que o meu. Todos os meus amigos da internet têm coisas melhores do que eu. E eu não tenho nada, não consegui nada nessa vida, eu sou um fracasso. Ei, calma. Você sabe se o que ele está postando é verdade? Você sabe se sua vizinha, como que ela comprou o carro? Você tem seu carro, vamos supor que seu carro está pago, e o dela? O dela pode estar parcelado, e aí? Então não se compare com ninguém, não se compare com primo, com prima, com irmão, não se compare com amigo, não se compare com ninguém. Vou contar uma história assim, 2 casos que aconteceram comigo. O primeiro, logo que lançou o Facebook, na época do Orkut ainda, faz um tempinho, eu ficava prestando atenção na vida dos outros. Ficava prestando atenção na vida dos outros e só me lamentando, né? Naquela época eu tava, começando a engatinhar pra sair do fundo do poço. Tava no fundo do poço, começando a engatinhar. E eu via que todos os meus amigos tinham conseguido algo na vida, ou se ainda não tinham conseguido, estavam encaminhando para conseguir, eu lá no fundo do poço. Eu perdia muito tempo olhando a vida deles, ficava olhando, até que surgiu o Facebook, mudei pro Facebook, aí foi pior, né? Porque o Facebook aparecia muito mais coisas e tinha stories, essa coisa assim. E eu ia e ficava me martirizando aquilo, nossa, que me deixava tão para baixo. Vendo as pessoas conseguindo as coisas e eu lá. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente excluí. Eu não quero ter. Isso me deixa mais para baixo do que para cima. Aí eu excluí. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar em mim. O tempo que eu usava em rede social, eu comecei a usar para mim. Comecei a me cuidar, comecei a estudar, comecei a evoluir. E hoje, eu tô superior a muitos. Eu voltei a ter rede social em 2021. Eu voltei a ter rede social. Porque eu fui fazer um trabalho e foi por causa da pandemia, para falar a verdade, né? Pandemia, para você trabalhar, você tinha que saber o online. Eu não sabia nada do online, nada. E até perdi trabalho porque eu não tinha Facebook, muito menos Instagram. Aí eu criei um pessoal, de novo, tudo. E foi aí que eu comecei a ter Instagram, comecei a ter Facebook. E um detalhe importante também, que te ajuda muito, mesmo que você tenha Instagram, mesmo que você tenha Facebook, eu não perco tempo todos os dias assim olhando stories dos outros. As postagens, até que eu vejo alguma coisinha, mas stories, eu pouco entro. Porque é muito tempo que você fica ali vendo stories, aí você já começa a se comparar. Isso é horrível. Então, a comparação com a vida do outro não te leva a nada. Às vezes a gente deixa de ser feliz por se comparar com o outro. Às vezes a vida que o outro tem, o outro às vezes pode ter até mais dinheiro do que você. Pode estar fazendo viagens mais do que você. Mas você não sabe se aquilo ali está realmente fazendo a pessoa feliz. Pousar para foto é fácil. E depois? Você sabe se aquele sorriso permanece? As pessoas colocam muito assim em nossas cabeças que viajar traz felicidade, que bem material traz felicidade. E não é assim. Não é assim. Eu sou muito mais feliz ir num parquinho com a minha filha do que fazer uma viagem sozinha, por exemplo, com meu esposo. A minha felicidade está no sorriso da minha filha. Eu me sinto feliz vendo minha filha feliz, ou seja, os meus filhos felizes.
Então, a felicidade é única. Cada um tem a sua felicidade. Então, não adianta você comparar a sua situação atual, a sua felicidade com a dos outros. Por isso a importância dessas reflexões que eu estou passando para você se descobrir, para você ver o que você quer da sua vida, para você ver o que é felicidade para você. Muitas vezes as pessoas descobrem que a vida que tem é a vida que deseja. Que a vida do outro, de viajar, de ostentar, não é a vida que a pessoa quer. A pessoa quer uma vida mais simples, quer uma vida familiar, feliz, quer uma vida mais caseira. Que uma vida caseira, uma vida em paz, traz mais felicidade do que esbanjar dinheiro. Então é isso. Não se compare. Não se compare com ninguém. A vida do outro é do outro. Você tem que entender, aquilo lá pode ser que traga felicidade para ele, mas e para você? Aquilo iria te trazer felicidade? Não sei. Às vezes por trás das fotos bonitas existe uma vida triste, existe uma vida cheia de problemas, existe uma vida que não dá nem para descrever porque a gente não conhece. A única vida que a gente conhece é a nossa. A do outro a gente não conhece. A gente vê o que ele posta, mas conhecer em si o dia a dia ali, dentro de casa, saber a realidade, Outra situação. Quando eu tive a minha filha, a de 11 anos, foi bem próximo de quando a Grazi teve a filha dela. E eu via aquela coisa tão maravilhosa. Teve até um comercial, se não me engano, foi da Souvenir, que apareceu o Cauã falando que pintou o quarto com a cor dos olhos da Grazi. Eu fiquei encantada com aquilo. E eu olhava pro meu marido e falava, meu Deus do céu, quando que meu marido vai fazer isso por mim? E me sentia triste, sabe? Eu falava, meu Deus, olha o amor do Cauã pela Grazi, olha só, olha tudo que a menina vai ter, carinho dos pais. Não que eu não fosse bem com meu esposo, eu era, mas era que aquele comercial foi emocionante, a Grazi chorou. Beleza. Ela teve a Sofia, filha dela, e eu tive a minha, a Débora. Só que pouco tempo depois houve a separação que deixou todo mundo em choque. Todo mundo ficou assim, paralisado. Eles se separaram? Por quê? O que aconteceu? Eles eram tão felizes, o Cauã amava tanto a Grazi, o que aconteceu? Segundo informações que a própria Grazi falou depois, traição. O Cauã se envolveu com a Isis Valverde. Pra vocês verem, né? Como engana. E eu, nossa, depois que minha filha nasceu, eu fui tão feliz. Por mais que eu não tenha tido um quarto pintado com a cor dos meus olhos. Por mais que a minha filha não teve na época um quarto assim, igual o da Sofia, filha da Grazi. Mas eu tô até hoje com meu marido. Não houve separação, não houve traição entre nós. A gente tá juntos, firmes, fortes, apaixonados. E minha filha feliz. E meu esposo é um paizão pra ela, demais, assim. Ele que acordava de madrugada pra colocar ela pra dormir. Ele que fazia tudo, sabe? Então, é isso que eu digo. Pra que se comparar? Pra que ficar triste com comparação que nem é real? Comparar com algo assim que você vê que nem é real. Isso acaba com a vida da gente. Acaba com a gente deixa de agir, a gente, sabe, a gente produz um medo da ação, porque a gente acaba se comparando. Poxa, e se eu não conseguir igual aquela pessoa? E se eu não fizer igual aquela pessoa? E se lá, entendeu? Tudo e se. Então vamos parar de comparar, né? Vamos agir conforme a gente deve agir, com o que a gente sabe de nós. Então você não se deve comparar com o outro.
Você é você. Para a sua vida pessoal, o importante mesmo é você não se comparar com atriz, com blogueira, com quem for, com vida que você vê no Instagram, com artista, com casal feliz, com vida feliz, Não. Na sua vida pessoal, você não deve se comparar a ninguém. Você deve ser você. Você deve olhar para você. A única coisa que você deve comparar na sua vida pessoal é com o seu passado. Com quem você foi, com quem você é hoje. Você foi uma pessoa melhor? O que aconteceu para você não ser tão boa hoje? Você foi uma pessoa pior? O que aconteceu que você hoje é uma pessoa melhor? Então, a única coisa que você deve se comparar sempre é com o seu passado. Lembrar o passado, lembrar os erros para você não cometer eles hoje. Comparar com o seu passado a vida que você tinha e você vê a vida que você tem hoje. Comparar com o seu passado, ver por que você estava melhor no passado do que está hoje e tentar achar a solução. Ver o porquê de tudo isso e tentar achar a solução. Esse é um caminho para a felicidade, para você se sentir realizada. Então, lembre-se, na vida pessoal, não se compare jamais com nada que você vê na internet, com nada que você vê em TV, com nada. Compare-se apenas a sua vida atual com o seu passado, com quem você era antes e com quem você é hoje. Só, apenas. Agora, na sua vida profissional, não se compare com alguém que faliu. Não se compare com alguém que não deu certo. Se compare com pessoas que deram certo. Tenha a vida dessa pessoa como parâmetro. Se inspire na vida dessa pessoa que deu certo. Busque dentro da profissão que você deseja pessoas que deram certo. Porque isso te incentiva, isso te motiva a ir além. Na sua vida pessoal, que eu esqueci de falar. Quais os problemas que seu casamento está tendo hoje que antes não tinha? Ou quais problemas que seu casamento tinha antes que você conseguiu resolver para você melhorar ainda futuramente? Ou a relação com seus filhos, a relação com seus pais. Então, você deve sempre comparar o passado seu, das suas relações, para melhorar o presente e fazer melhor no futuro. Mas você não deve jamais comparar com histórias que você vê na internet, em televisão. Ah, detalhe, que eu não falei pra você, é importante você se amar, é importante você se conhecer, é importante você saber o que você quer pra sua vida. Por quê? Você, por exemplo, você vê uma pessoa que deu certo na vida, aí você fala, ai, se ela deu, eu vou dar também. Só que não é a habilidade que você deseja. Não é uma coisa que você gosta. Não é uma coisa que você é boa. Não é uma coisa que você se sente autoconfiante em fazer. Mas você quer fazer só porque a outra fez. Não. Não faça isso jamais. O risco de fracasso é altíssimo. Por quê? Só porque a outra fez você vai fazer. Mas não é uma coisa que você tem habilidade, não é uma coisa que você gosta, não é uma coisa que você é admirado pelos outros. Por isso, não é uma coisa que você tem prática nisso. Então, não se compare. É o que eu disse. Para o seu próprio bem. Cada um tem sua história. Cada um tem seus desejos. Por isso que é muito importante você se conhecer. Sabe? Do autoconhecimento. Depois, se amar, porque quem se ama não se compara. Quem se ama, ama do jeito que é, não se compara com os outros. Quem se conhece, se ama. Quem se ama, se valoriza. Quem se valoriza, não se compara com os outros. Ok? Essa é para fechar a aula. Até a próxima.